Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim continuar um pouco da minha história, né? No último vídeo eu contei como eu descobri, como que foi, né? Quando eu descobri e o médico testou os remédios e tal, achou duloxetina e eu comecei a tomar duloxetina. E inicialmente a duloxetina fez muito efeito, foi muito bom. Eu tomei por um período e a dor sumiu, simplesmente sumiu, né? Eu melhorei, beleza. Como eu não tinha conhecimento nenhum de fibromialgia, melhorou a dor, eu parei de tomar o remédio, né? A gente pensa que é igual uma dor normal, né? Uma dor de garganta, você vai lá, toma remédio 7 dias, tá, melhorou, você pode parar de tomar remédio, né? Só que a fibromialgia não é assim, né? Você precisa de um acompanhamento, de um tratamento diário, né? Mas eu não tinha noção disso, né? Até então eu não sabia o que era fibromialgia. O médico explicou, mas, né, a gente não leva a sério, né? Tá, eu melhorei, parei de tomar o remédio, fiquei bem um tempo, depois as dores foram voltando. Mas eu não fui atrás de continuar o tratamento da fibromialgia, eu fui atrás de continuar o tratamento do reumatismo, que era o que eu sabia que eu tinha. Então, enfim, outro reumatologista. Aí eu fui no reumatologista, mas eu nem me toquei em falar pra ele que o médico tinha diagnosticado essa questão da fibromialgia. Eu só falei pra ele que eu tinha um reumatismo, fiz os exames, deu reumatismo. Ele entrou com remédio, eu comecei a tomar, o remédio também ajudou um pouco, diminuiu as dores inicialmente, mas eu acho que até então, porque como realmente eu estava com as dores do reumatismo, o remédio que o médico deu, né, ajudou a diminuir essas dores. E eu fiquei um tempo sem fazer nada em relação a isso, né? Até que eu fui... Aí eu parei com esse remédio, que essa era uma fórmula e tal. Parei com esse remédio, de repente as dores voltaram e eu achei um reumatologista em Franca. Uma reumatologista, né? E chegando lá, né, ela perguntou o que eu tinha e tal. Aí ela falou assim, por acaso você já fez algum tratamento de fibromialgia? Aí eu falei pra ela, nossa, sim, né, o médico do postinho falou e tal. Ela falou, então, porque a maioria dessas dores que você sente é da fibromialgia. Sim, do reumatismo também, mas a fibromialgia mais. Aí ela voltou com a duloxetina, né? Na época eu tomava a de 30, né? Duloxetina de 30. Ela voltou com a duloxetina e me deu o Tecnomed pro reumatismo. Aí eu comecei de novo a fazer o acompanhamento, tal. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a fibromialgia, né? Aí ela me explicou um pouco mais, né? Eu entendi que era um tratamento constante, que é aquela coisa de ser crônico, de que não tem cura, né? Pra isso. Aí eu continuei fazendo, comecei a fazer o tratamento certinho, tomar os remédios certinhos, a dor melhorou consideravelmente. Fiquei assim bem uns 2 anos, eu acho. Aí eu comecei a ter alguns problemas em casa, né? E eu não conseguia mais fazer o tratamento, manter o tratamento, né? Eu não consegui mais manter o tratamento, então eu parei novamente. Foi um período difícil, então as dores voltaram com mais intensidade. Logo depois a minha mãe ficou doente, eu precisei cuidar dela. Foram 6 meses dela de cama, eu cuidava dela, trabalhava, cuidava da casa. Foi uma carga muito grande, vamos dizer assim, né? Tinha algumas pessoas que me ajudavam, minha irmã me ajudava, né? Mas era uma carga muito grande, porque era muito difícil. Eu dormi praticamente 4 meses na sala, porque a minha mãe gritava muito, porque ela sentia dores e como eu tinha que
E no quarto dela, pra não acordar meu marido e minha filha, eu dormia na sala, que era mais perto do quarto dela. Então foram meses intensos, né? Até ela falecer. Aí eu entrei numa crise grande. Aí eu voltei no postinho, o médico falou assim, né? Tava com muita dor, falei pra ele, ó, né, fibromialgia e tal. Ele falou, lógico, né? Depois, e aí, engraçado, bom que foi, era ele que tava acompanhando minha mãe, então ele sabia da história, né? Aí ele falou assim, não, normal, tudo que você passou, né? Vamos voltar com a duloxetina. Aí ele aumentou a dose, foi pra duloxetina de 60. Tomei um período, dei uma melhorada, mas a dor não passava assim, igual passou da outra vez. A dor diminuía, mas não passava. E eu tinha crises horríveis de ter que ir pro hospital para tomar tramal na veia. Eu chegava no hospital, tomava tramal, com profenite, com não sei o que, um monte de coisa, no soro para poder melhorar as crises, de tão intensas que elas eram, né? E numa dessas crises, né, eu muito ruim, porque eu tinha que trabalhar, né, não tinha jeito de ficar em casa. Numa dessas crises, eu fui pro hospital e chegando lá, o médico que estava de plantão era reumatologista. Eu não sabia, era um médico da minha cidade mesmo, né? E eu não sabia. Aí eu cheguei e falei assim, ó, tô com crise e tal, expliquei pra ele, ele olhou pra mim e falou, sabia que eu sou reumatologista? Eu falei, não. Ele falou, então, eu tô. Então, eu vou te examinar. Aí me pôs sentado, examinou tal. Ele falou, ó, realmente o seu reumatismo tá muito atacado. Suas juntas estão muito rígidas e provavelmente é uma crise da fibromialgia também. Aí ele me pôs no soro e tal. Ele falou assim, ó, eu vou te dar um remédio pra te ajudar nessa questão da fibromialgia. Um remédio muito bom. Então você vai começar a tomar ele, associa com a duloxetina que você já tá tomando. Eu acho que isso vai te ajudar. Mas eu queria te acompanhar, mas você precisa ir no consultório pra gente fazer os exames, né? E eu consegui te acompanhar. Falei, tá. Né? Ele me deu, era a pregabalina de 75. Eu fui, comprei o remédio, comecei a tomar. Foi assim, melhorou muito as dores. Porque eu associei a duloxetina com a pregabalina. Tá, melhorei muito. Aí precisei mudar de casa, né? Que eu morava até então ainda na casa da minha mãe. Mesmo depois que ela morreu, mas como a casa era uma herança de família, eu precisava vender a casa, né? Aí eu mudei de casa, a gente começou a morar de aluguel. Aluguel já pesa, né? Aí eu parei de novo com o tratamento. Não tava conseguindo manter. Aí eu parei com o tratamento, aí você fica tomando os remédios associados, né? Eu tomo Candene, o Torcilax, a ciclobenzaprina, que o médico tinha falado que era bom porque ajuda. Eu tomava ciclobenzaprina, tomava dipirona. Você vai associando os remédios que a gente costuma ter, né? Quem tem esse tipo de dor vive com a farmácia cheia. Tudo que fala assim, isso tira a dor, você vai lá, compra e deixa na bolsa. Uma hora você vai precisar. A gente acha que não, mas sempre precisa. Aí, beleza, não tava fazendo tratamento, não tava conseguindo acompanhar. A gente mudou pra casa nova de aluguel dia 1º de fevereiro de 2018. Passou, beleza, eu parei o tratamento, mas eu tava com muita dor no joelho, consegui ir no médico, no ortopedista especialista em joelho, descobri que eu tava com artrose no joelho esquerdo. Não bastasse, né, já o reumatismo e a fibromialgia, eu descobri que eu tava com artrose no joelho direito, no joelho esquerdo. E eu tava andando de bengala, porque meu joelho doía muito, ele não tinha força, se eu forçasse a andar, eu caía, então eu tava andando de bengala. Por essa questão, porque eu andava, se eu jogasse o peso no joelho, eu caía. Então eu tava andando de bengala, eu fiquei de bengala
um ano, mais ou menos. Quando foi de 1º de dezembro de 2018, meu marido faleceu. Ele teve uma pancreatite aguda e foram 3 dias de UTI e ele faleceu. Então, sim, foi um baque muito grande, né? Porque ele passou mal, internou. Ele começou a passar mal na quarta, na quinta ele ficou ruim, internou e morreu no sábado. Foi tudo muito assim, né? Um baque muito grande, né? E como a gente sabe, a fibromialgia é totalmente em cima do emocional, né? Aí eu me vi sozinha, viúva, com uma filha de 8 anos e uma dor terrível, né? Porque aí a fibromialgia foi lá em cima. Como eu ainda tava sem tratamento, nossa, foi muito complicado. Aí eu lembrei do médico que eu tinha encontrado. Aí numa dessas crises eu voltei no hospital, né? Depois que tudo aconteceu, eu voltei no hospital num dia muito ruim, cheguei lá e encontrei com ele de novo. Era ele que tava de plantão novamente. Aí ele falou assim, você precisa fazer um acompanhamento, senão você não vai conseguir melhorar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu catei e decidi ir nesse médico. Só que ele só atende particular, como eu só tinha o IANSPIT plano, ele só atendia no particular. Aí juntei o dinheiro, fui. Aí comecei a fazer acompanhamento. Aí ele aumentou todas as minhas doses, né? Ele aumentou a duloxetina de 60, que eu já tava tomando, e a pregabalina de 100, né? Por toda a situação que eu tava passando. Aí ele me encaminhou pro psicólogo, né? Eu comecei a fazer também a psicóloga, associada com uma medicação, e comecei a melhorar mais, né? Mas eu falo assim, eu acho que eu demorei tanto para fazer tudo que precisava ser feito. Eu começava o tratamento, parava o tratamento, começava o tratamento, parava o tratamento. Nunca consegui dar uma sequência no tratamento e eu acho que isso me prejudicou muito, porque a fibromialgia você tem que ter esse acompanhamento diário, seja medicamentoso, né, seja o exercício físico, para quem pode fazer o exercício físico. Eu, no meu caso, não posso estar fazendo um exercício efetivo, falar assim, vou pra academia, eu não posso, por causa da minha artrose. No meu caso, eu teria que fazer ou uma hidro, ou pilates, né. Eu, por muito tempo, fiz a massoterapia, me ajudou muito. Eu fiz massoterapia praticamente 2 anos. Me ajudou muito, né? Porque ajudava a distensionar os músculos, né? Porque a fibromialgia tensiona muito os músculos, é onde a gente sente essa dor muito forte, né? E eu fiz a massoterapia por muito tempo. Mas para quem pode fazer um exercício físico, tem que fazer, porque ajuda muito. Inicialmente vai doer, vai doer, vai incomodar, mas a gente tem que fazer, porque essa parte ajuda muito. E não interrompa o tratamento, porque eu acredito que eu tenho muita sequela disso, da falta de tratamento, da falta de acompanhamento, porque eu sinto muitas dores o dia todo, mesmo eu estando tomando os remédios. Eu fui ontem na reumatologista, como eu mudei de cidade e tal, eu consegui uma reumatologista perto da cidade que eu tô agora, né? Eu fui lá, fiz os exames, eu fui mês passado, ela pediu os exames, eu fui ontem levar o resultado dos exames. Eu tô com tudo muito atacado, muito. Meu reumatismo tá assim, extremamente atacado. Ela aumentou a dose do meu remédio do reumatismo, que eu não tomo já faz um tempo, depois que eu fiz a mudança e tal, tudo eu não consegui tomar. Ela aumentou a dose do meu remédio e voltou com a pregabalina, né? Mandou continuar com a pregabalina. E eu vou tentar fazer o acompanhamento certinho agora. Eu ainda não consigo fazer a parte do exercício físico, o hidro ou pilates, né? Porque meus horários de trabalho é muito complicado.
Então é difícil conseguir horário para fazer qualquer coisa, né? Aqui, pelo menos aqui na minha cidade, Pilates é extremamente caro, sem condições, zero condições de fazer um Pilates. Eu não sei se eu consigo, não sei se tem hidro por aqui, como faz pouco tempo eu ainda não conheço muita cidade. Preciso procurar para ver se consigo um horário mais cedo, né? Mas inicialmente é isso, gente. Esse foi um pedaço, sim, bem resumido da minha vida, né? Mas eu vou tentar vir contar pra vocês pelo menos uma vez por semana pra dizer como que foi a minha semana. Tipo, igual semana passada foi uma semana muito tensa. Porque como eu trabalho em escola, essa história toda de ataque, de não sei o que, tudo muito tenso, muito complicado, eu sofri horrores. Senti dor a semana inteira. Mas como a gente precisa trabalhar, né, a gente continua. Mas é isso, gente. Então, obrigado a todos. Curtam o vídeo, se inscrevam, dê um like. Comentem se vocês querem saber alguma coisa, se vocês querem ajuda de alguma forma, alguma informação que talvez vocês não saibam. Se eu não souber também eu vou atrás, porque eu gosto muito de pesquisar, de ler. Então, eu aprendi muita coisa de relação à fibromialgia, porque eu notei que eu precisava saber mais sobre isso. Isso me ajudou muito, né? E então, se vocês quiserem saber alguma dúvida, né, saber alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem estar mandando aí nos comentários, né? Que se eu não souber, eu vou tentar responder. Me sigam no Instagram. Eu vou deixar na descrição o arroba do meu Instagram. Lá eu também tô falando a respeito de fibromialgia. É um dos meus Instagrams, né? Eu fiz um exclusivo para isso. E lá eu vou tentar fazer uns stories diários para contar mais do meu dia a dia. Eu acho mais fácil por lá contar dia a dia, né? Mas eu pelo menos uma vez por semana eu venho aqui para dar um resumo da minha semana para vocês, certo? Beijo a todos.